muito bem-vindos a mais um episódio do Reconexe Podcast, um espaço de acolhimento, de verdade e de reconexão com a sua melhor versão. Eu sou Márcia Garcia. Eu sou a doutora Renata e aqui a gente fala sobre emoções, vida real, desafios, autoestima e o poder de você reconectar com a sua melhor versão. Gente, e agora eu acredito que esse deve ser qual episódio, Renata? O 10º? 11º, Isso, 10º, nós já estamos, por eu aí. acho, aprendendo, né? E hoje a convidada é especial, tá? Como todas, mas essa também é muito especial. Ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia sistêmica, com ampla experiência no atendimento de adultos e casais. Ao longo da sua trajetória, ela atuou por mais de 12 anos no fórum, acompanhando famílias, crianças e adolescentes em situações de violência doméstica e violência sexual, além de ter exercido funções de coordenação na área pública e presidido o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nossa, que currículo, hein? Hoje, ela dedica, né, sua atuação ao atendimento de adultos e casais. Ela auxilia as pessoas que enfrentam ansiedade, dificuldades no relacionamento. E ela escolheu cuidar de pessoas, né, há quase 2 décadas através da psicologia. Hoje será terapia, tá? Sim, 1 hora de terapia Isso. agora com a gente. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada, meninas. É um prazer, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. 2 pessoas que eu admiro demais, né, que eu tenho o maior carinho. 2 mulheres que eu acho incríveis, né? A gente falando aqui antes que nós estamos para ajudar pessoas, né? Então acho que cada uma aqui dentro da sua profissão, esse é o papel, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo. Quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com quem você ama? Ixi, será que é pra nós também isso? Totalmente. Vou até voltar o meu óculos aqui, porque o negócio Totalmente. agora ficou sério. Exatamente. A gente já fez um bate-papo com ela, né, com a Rosângela maravilhosa, e eu... Lembra que a gente fez uma terapia? Sim, fizemos. E mais uma sessão. A gente tá Saí de sortuda. lá assim, meu Deus E do vocês céu, também que estão aí socorro. nos assistindo, ó, pode ficar ligado que com certeza ela vai falar com muita gente aí do outro lado. É um assunto maravilhoso que a gente tem que falar todo dia. As redes sociais, a tecnologia veio para aproximar e ao mesmo tempo distanciou, aproximou às vezes a gente de pessoas distantes em outro país, mas afastou muita gente dentro da própria casa. É verdade? Isso. Eu queria falar também que a Rosângela, ela atende lá na Clínica Mistar, ela tem um Ótimo, consultório isso lá, mesmo, assim, super, importante. ficou lindo. E a gente vê ali o movimento de muitos casais, né? Porque eu vejo que seu foco também, né, é casais, mulheres. Então, assim, nada melhor do que a gente falar sobre diálogo, né? Então, assim, eu queria que você começasse já contando pra gente o que você encontra, né, lá dentro da sua Exatamente. sala, o que você mais vê, assim, de realmente problema em relação ao diálogo entre os casais. Então, hoje a maior parte dos casais ou das pessoas que me procuram falando sobre o relacionamento é falando dessa dificuldade de comunicar, né? De conversar com o parceiro. E aí, hoje a gente vê muitas pessoas falando o dia inteiro, né? Por WhatsApp, com os parceiros, com as certeza. parceiras, mas não se comunicam de verdade, não conversam de verdade, né? Não falam, não prestam atenção um no outro. E você falando, Renata, sobre o WhatsApp, né? Sobre as redes sociais, a época da pandemia, né? A questão de se aproximar, de ter mais como falar com mais pessoas, né? Se comunicar com mais pessoas distante, mas dentro de casa também ficou distante. Né? Às vezes eu tô ali com meu marido, com minha esposa, com minha companheira e eu não tô prestando atenção nela. Tô no WhatsApp aqui, uma das dificuldades, né, na comunicação. A pessoa tá conversando comigo, eu tô aqui respondendo outras pessoas, eu não estou conectada com a pessoa. E aí já vem naquela questão, o que é conversar de verdade? O que é? Exatamente. O que é conversar de verdade, né? Que eu falei, a gente passa o dia inteiro se falando, né? Fala sobre
preciso comprar tal coisa, buscar as crianças, tem que pagar tal conta. Ah, mas eu tô conversei com você o dia inteiro. Mas que momento que você olhou no olho do seu parceiro, da sua parceira e perguntou assim, como você está? De verdade. Como você está se sentindo? Como foi seu dia? Né? Como você se sentiu hoje? As pessoas vão se perdendo nisso, né? De se conectar emocionalmente, de olhar para a pessoa. Às vezes eu pergunto para os casais assim, né? Qual foi a roupa que a pessoa saiu hoje cedo? E aí? Né? Porque às Verdade. vezes sai junto, mas não o homem presta nunca vai atenção. saber. O homem não sabe. Mas você Olha, acha que eu, nós sabemos? eu não posso confirmar isso porque o meu presta atenção. Mas e você tá lembrando da roupa dele? Eu lembro mais ou menos. Ai, Eu lembro mais ou menos, mas eu sei que ele não vai lembrar da minha, não. Ai. Eu tenho certeza. Mas e você acha que isso justifica o quê? A correria do dia a dia? A gente tá muito ligado na questão do WhatsApp, redes sociais? O que você acha? Acho que é um conjunto, né? E principalmente o cuidado mesmo com o outro, né? Quando você escolhe estar com alguém, você escolhe uma união com uma pessoa, você tem que escolher todos os dias escolher amar aquela pessoa, né? Eu escolho cuidar daquela pessoa. Eu sempre converso com os meus casais falando que quando você tá num relacionamento e você espera só algo em troca, eu estou com a Renata porque a Renata vai me fazer feliz. Já é um casamento fracassado, porque não é isso, né? Eu também, sempre achei isso aí. O objetivo é você fazer o outro feliz todo dia. Uma pessoa feliz, ela vai retribuir essa felicidade. Se completar, né? Você acha possível os casais que conversam todos os dias, mas mesmo assim estão desconectados? Você vê isso o tempo todo. Que se falam. Eu tenho muito isso no consultório, sabe? Hoje mesmo, eu atendi 2 pacientes. E eu tenho muitos pacientes, né, que eu atendo individual, trabalhando relacionamentos, porque o outro casal não quer, individual, isso? o outro não quer fazer terapia ou acha que não é importante, mas um dos dois traz a questão do relacionamento. E aí isso eles falam muito, falam assim, a gente está junto o dia inteiro, dormimos juntos, estamos na mesma casa, dividimos contas, mas parece que a gente não tá junto, a gente não se conecta mais. E hoje eu conversando com uma paciente, ela falou exatamente isso, ela falou assim, a gente se perdeu, eu não sei quando que nós nos perdemos. Só que o mais interessante foi o que eu conversei com ela hoje, nós mudamos todos os dias, gente. Nós mudamos. O que a Rosângela, que era 5 anos atrás, não é a Rosângela de hoje. E no relacionamento, a gente não trabalha isso, né? A gente não fala, não pergunta pro outro. Você ainda pensa da mesma forma que você pensava antes? Os seus sonhos são os mesmos, né? O que a partir de agora nós vamos... Qual vai ser nosso sonho em conjunto? Lógico, tem os sonhos individuais, né? Os objetivos individuais, mas e o nós? Quem somos nós, né? Muda, gente. Eu brinco e falo assim, a gente tem que ficar fazendo contratinho, refazendo os contratos, os acordinhos, né? O que era importante pra mim lá atrás, hoje não é. Já não é. E que bom que a gente muda, né? Sim, é bom. Eu acho. E assim, eu acredito também que a gente tem que mudar, evoluir pra melhor. Evoluir, né? a gente muda porque a gente evolui. Eu falo, antes eu era pessoa que eu tinha muita dificuldade de mudar de opinião, sabe? E talvez eu me orgulhava de falar isso. Eu não sou dura. Hoje eu falo assim, meu Deus, eu me orgulho de mudar de opinião agora, porque eu vejo o quanto você cresce. Graças a Deus, que eu não sou a mesma. Exatamente. Desculpa, Márcia. Não. E no relacionamento é isso, né? Você olhar, você perguntou de desconectar, é você saber que as pessoas mudam e você precisa buscar isso, né? Tentar olhar para essas mudanças. Aí, o que eu queria dizer da paciente, né? Elas estão numa busca individual, o casal está numa busca tão individual que esqueceu do nós. Ah, tá. Né? Assim, um tá totalmente ligado ao financeiro, busca correria, ganhar dinheiro, outro já tá naquela querendo a calmaria, querendo sossego. E o nós? Onde nós estamos aqui? Nossa, isso é...
E como que a gente percebe que a comunicação ela tá se perdendo, tá adoecendo? Quais são os sinais assim que pode alertar, no caso, né, as nossas Comunicação ouvintes? violenta, sabe? Tudo vira briga, tudo vira discussão. Eu quero falar alguma coisa né, pra minha parceira, pro meu parceiro, e falar assim, já não vai entender mesmo, nem vou falar. Quando eu não tenho mais vontade de conversar, de contar, sabe? De falar. Eu acho que o outro não me entende. Mas o que eu vejo também, assim, muito, às vezes a gente fala de uma forma que realmente o outro não entende. Tem tudo isso também. Por isso que hoje, assim, quando eu vou ter uma conversa, eu pergunto, você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque às vezes o outro realmente não entende. A gente tá passando uma mensagem e a pessoa não está entendendo. Ou às vezes está num momento ruim também, que interpreta de uma forma ruim. É que o homem é diferente. O homem não, a mulher, eu vejo que ela quer muito ir comendo pelas beiradas, dando os sinais pra ver se o homem entende. A mulher é mais emocional. E né? ele não, ele é o quê? Homem é prático, gente. Gente, eu vejo A meu maioria, marido, pelo ele menos, é muito, né? eu falo, não tem como. Às vezes eu quero dar a entender alguma coisa, eu não consigo. Como aquela frase, né? Que acho que você mesmo, Rosângela, fala. O óbvio tem que ser dito todos os dias e de uma forma simples também. Eu ia falar exatamente Não isso é? agora. Tem que se dizer. O óbvio tem que ser dito. Mas, gente, eu estou há 12 anos com ele ou com ela e ainda não percebeu que eu gosto disso? Não. Não, eu tem não que tenho dizer. obrigação. Não se ligou. Eu tô Não muito entendeu a cansada. mensagem, tem que mas falar. é dia das mães, é meu aniversário. Será que ele não sabe que ele deve ter presente? Não, se você nunca falou que você quer ganhar um presente, Mas aí a gente entra naquela questão da gente auto se conhecer e também conhecer os parceiros e as pessoas que trabalham com a gente. Na questão das linguagens do amor. Né? Legal, Isso é verdade. maravilhoso. Eu depois comecei a entender, né, essas linguagens principais que a gente tem, a primeira, né, a mais forte, a segunda, e também ela muda de acordo, né? Com o tempo, eu comecei a entender melhor as formas que as pessoas dão amor. Um dia mesmo, o meu pai comentou, é coisa de família, né? Sua mãe, não, tipo assim, também não demonstra nada, falando de demonstrar. E aí eu já tinha estudado um pouco mais para entender o que é uma forma de demonstrar amor. Aí eu falei bem assim para ele, pai, aquela comida que ela faz exatamente que o senhor gosta, aquela, sabe aquela? Qual que é aquela? Daí ele lembrou, então, isso é uma forma de demonstrar amor pro senhor. Ele ficou avaliando, porque geralmente a gente acha que demonstrar amor é como? Ali, grudado, entendeu? Falando que te amo. Mas, às vezes, a forma do outro receber que ele gosta não é desse jeito. E a forma também que a pessoa consegue passar o amor não é tudo igual. Então, eu acho que quando a gente entende essa questão da linguagem do amor, que cada um tem a sua, né? Tanto do parceiro, quanto dos amigos, né? Quanto dos sócios. Isso aí tudo faz mais sentido e a gente começa, assim, falando de a reconectar melhor ali aquele grupo, aquela família. Falando sobre as 5 linguagens, né? Eu fiz um curso. E, gente, é muito legal isso, né? Acho que a gente tem sempre que fazer. busca- Eu ainda não fiz, mas eu fiz sozinha, não fiz com casais como ela fez, tá? legal. Gente, é muito interessante, assim, primeiro, né, antes de falar um pouquinho sobre as 5 linguagens, buscar coisas que o casal pode fazer junto, aprender junto, né, a Márcia perguntou, as coisas que a gente percebe que tá se desconectando, né, mas também tem as coisas, o que a gente busca para nós dois, né? Vamos lá na festinha do filho, vamos do amigo, do trabalho, mas e nós dois? O que a gente busca para nós dois? E aí esse curso das 5 linguagens foi muito interessante, porque eu trabalho com os casais isso, né? A gente entender a linguagem de amor do outro. O que é amor para mim não é amor para você e não é para você, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu e do meu noivo. Eu imaginava que o meu era presente, né? Assim, eu gosto de presentear, eu gosto eu perco tempo escolhendo um presente, né? Então eu imaginava que era essa. E aí fazendo, porque tem um teste, né, para você saber a sua linguagem, o meu é tempo de qualidade. Aí eu falei, mas tempo de qualidade, né? Eu não preciso ali. Aí eu analisando, falei assim, eu gosto de cozinhar junto, conversando, não gosto de ficar ali sozinha. Eu gosto de assistir, mas eu quero que ele esteja junto. Então, são várias situações que você começa a olhar e que é importante para o casal. Por exemplo, o dele, e o meu último é o toque físico. E o dele primeiro é o toque físico. É verdade.
né? Então eu ficava fazendo as coisas para ele, estando junto, dando tempo de qualidade o presente para ele, achando que era o principal. Mas ele é o toque. Então eu tive que aprender, por mais que não é algo que eu tenho essa habilidade, né? Que não é o que é o meu tanquinho ali, que a gente brinca, o tanque tá cheio, mas o dele é. Então hoje eu tenho que aprender, que eu tenho que dar um abraço, deixar o tempo dele, que é o abraço, que ele quer ficar ali, que ele quer dar um beijo. Então, essas coisas a gente precisa ter curiosidade sobre o outro. E da gente mesmo. Tem pessoas que não sabem o que realmente agrada, entende? Não sabe o que sente, não sabe. Então, assim, pra mim foi um descobrimento. Tanto que eu já li o livro, eu li o livro e também fiz já um curso, mas não de casais. Mas pra eu também me conhecer e conhecer melhor as pessoas à volta. Eu acho tão enriquecedor isso, que, olha, gente, como Sim. a gente evolui. A gente que lida todo dia com mulheres, cada uma com sofrimento, a gente conseguir entender um pouco mais sobre E a gente essas também se linguagens, entender, né? Eu acho importante pro relacionamento. Se eu não sei nem qual a minha linguagem de a amor, Rô, como que então, eu vou entender a do outro? A Rô tá tendo aqui agora, então, o momento que ela tá tendo agora aqui com a gente, um momento que é a primeira linguagem do amor dela. Que é Um ter tempo de qualidade. qualidade. Olha, a gente tá aqui agora, nós três, conectada uma à outra. Atenção né? toda Atenção pra mim. total, atenção pra Agora você. é a minha linguagem do amor. E eu que tô agora, pensando, vamos ter que qual fazer um é? teste dela. Vamos ter que fazer um teste. Vamos mandar pra Eu Renata já o teste. pensei, meu marido ele gosta de toque, ele reclama, ai, porque você não é carinhosa, não sei o que. Eu Isso, falo, aí, é aí isso às vezes mesmo. eu sou até rabugenta, vai, não sei o que, o menino aí tem que dar banho no menino. Quais vai são as lá na principais, Rosângela? As principais. São 5, quero me toque identificar agora. físico. Vai dar uma explicadinha o que é, assim, Toque resumidamente. físico. Toque físico, né? Que é essa necessidade do abraço, do chamego ali, de estar junto, do beijar. Aham. É tempo de qualidade, né? Que é eu isso acho aqui. que eu gosto dessa, hein? Tempo de qualidade. Acho que um cafezinho junto, não tem? Batendo papinho. Acho que eu gostei dessa. Presentes, né? Que é aquela pessoa que ela gosta de receber presente. Que ela... não. Por exemplo, eu tenho um casal que ela fala assim, ai, ele nunca me deu um presente, ele nunca me deu um presente de aniversário e eu tenho toda uma dedicação, eu vou lá e escolhi, um dia eu escolhi o perfume, né? Aí ele ignorou meu perfume. Pra ela foi um arraso aquilo. E ele falou assim, ai, mas é que pra mim, eu já tenho tantos perfumes, mais um, Não é pra mim linguagem, não amor. é. não é a linguagem, mas ele não entende, não entendeu ali que sim, pra tá ela certo. era muito importante, ela se dedicou para aquilo, né? Então presente, vixe, agora eu me perdi. Atos de serviço. Atos de serviço. Tem aquela pessoa que adora fazer comida, fazer as coisas pra você, te agrada, tudo que você pede tá ali o tempo todo servindo. Eu gosto dessa. Eu acho que Mais essa é a uma. linguagem de Eu amor acho da que a Márcia. minha primeira é Eu essa, acho que tá? a minha primeira é essa. Acho que eu só tenho essa. Aquela que fica pedindo toda hora. Isso. toda Ai, eu hora. adoro. Ai, eu Gente, amo. e o meu marido faz, acredita? Então ele conhece, viu? Ele conhece. Ele te agrada, Mesmo aham. sem eu nem saber que eu Sim. gostava, ele faz. Ele Não, mas faz. o primeiro. Não, tô mentindo. O meu primeiro Ele é gosta. tempo de qualidade. É. O segundo é atos de serviço. O meu, assim, que eu gosto que as pessoas fazem isso pra mim, que daí me conquista muito. Eu E adoro. falta um? São 4, né? Os principais? 5. Tô tentando lembrar, fugiu. Fugiu também. Fugiu A mesmo. gente já lembra. Ai, mas Aham. uma vez eu fui fazer terapia de casal, sabia? Maravilhoso. Eu tinha. Em 2016, ó, tem 10 anos. Uhum. Eu fiquei chocada, sabia? Teve esses assuntos assim? Porque assim, até é engraçado saber, porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer terapia de casal, que eu já tô com ele aqui conversando, eu brigo com ele, vou falar o que lá? E não, sabe o que mais me chocou? Foi quando ele começou a contar a versão, como ele interpretava a situação. Exato. Aí você ficou assustada, porque Eu você fiquei, eu falei entende assim, totalmente diferente, viu? Eu era diferente, né? Por que a gente foi fazer terapia? Porque a gente morava em São Paulo, ele queria vir pra Cuiabá, eu não queria. E eu falei, então não vamos casar. Aí, então vamos largar. E ele, não largo, mas eu quero ir pra Cuiabá. Aí fomos fazer terapia. E aí, quando ele começou a falar a situação sobre o olhar dele, eu ficava assim, ó. Meu Deus, por que você tá falando isso? Por que você não contou isso pra mim? Tipo, Ô, o Renata, sentimento
Olha, Eu fiquei assim. olha a importância disso que você falou e é algo que acontece muito com os casais também. Eu sempre, na terapia, quando a gente de falar para o casal acolher, né? Um chega quer conversar, quer falar. E aí o outro, né, ali do outro lado já começa a pensar no que vai se defender, que solução vai Reagir. dar pro problema, DR. né? É puro vira DR, porque eu não acolho, né, o seu marido. Por exemplo, você estava ali no que você estava sentindo. Qual era a sua dor? Eu não quero, isso é meu, eu não quero. Aham. Mas você não parou para perguntar para ele o que ele quer. Ou nem ele fala assim, Renata, isso é o que você quer? O que vai ser importante para nós? É importante para mim, não é para você, e para nós, né? Isso é importante. É Exato. quando eu acolho. Aí o outro vai lá, fala, e a pessoa começa a se justificar. Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso aqui. Eu fiz isso porque você falou tal coisa. Gente, o outro não quer que você justifica. Ele só quer falar do sentimento, Exatamente. né? Eu fiquei- Acolhe, porque o que eu sinto, nada que você vai justificar vai mudar meu sentimento, Exato. porque eu já senti aquilo. Então, ouve, isso é algo muito importante no relacionamento, gente. Isso é até algo assim pra gente pontuar aqui. Acolher em vez de se justificar. Eu vejo muitos pacientes, muitos casais que passam a maior parte do tempo se justificando em vez de acolher, entender o que o outro tá querendo. Mas essa justificação vem querendo dizer que não tá errado, não é? Tentando provar quem tá errado. É. Vira uma disputa, Ai, não, sabe? não, E não acaba. não é porque essa cada a um tem a sua finalidade, verdade. Mas aí também entra a questão da falta de maturidade, né? Às vezes os relacionamentos... Não, tem casais já... Márcia. Nossa, pessoas não, mais... isso daí Não tem, né? não tem. É a forma mesmo. Você pode ver, começa uma discussão, alguém vem falar assim, olha, e também a forma que fala, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, eu tento trabalhar com eles o sentimento. Fala o que você está sentindo, não o que você pontuando o erro do outro. Por exemplo, Márcia, eu não gostei, sei lá, você Da fala forma que alguma você coisa, falou. você teve um comportamento lá, eu chego assim, Márcia, aquele seu comportamento lá, não acho legal, não sei o quê. Isso é um jeito de falar, você vai se justificar. Agora eu chego e falo assim, Márcia, aquele comportamento que você teve, eu me senti rejeitada, eu me senti deixada de lado. Toca a pessoa, né? Você entende A que é forma. diferente, é o que Muito. eu senti, porque quando eu pontuo o erro do outro, o outro quer se defender. Ele vai se defender. Agora, quando É eu verdade. falo como eu me sinto em Perfeita. relação àquilo, aí é a hora do outro acolher e falar assim, é o sentimento ali dele, né? Dele, dela. Então, olha, me desculpa, não era o que eu queria, mas eu vou pensar sobre. E sabe o que me despertou foi nos relacionamentos em geral. Que acontece isso, né? Não só com homem e mulher. O quanto, às vezes, a gente vê o mundo pelo nosso olhar. E aí, quando eu vi ele ali sentado, falando sobre o olhar dele naquela situação, eu fiquei comovida mesmo, assim. E algumas coisas até que ele falou, eu falei, nossa, por que ele nunca me falou isso? Então, é isso, porque a gente acha que as pessoas veem o que a gente vê. Não. Por isso é aquilo que eu te falei. Você entendeu o que eu te falei? Você entendeu? Tipo, hoje eu me policio em relação a isso. E uma coisa que a gente erra muito, voltando na questão do celular. Às vezes a gente manda aquelas mensagens escritas. Gente, tem duplo sentido. Eu já passei por muitas situações que não era aquilo que eu queria dizer. A pessoa entendeu totalmente errado. Tanto que hoje eu amo mandar áudio. Eu mando áudio mesmo, entendeu? Pra ver se a pessoa entendeu. Porque às vezes a gente Eu escreve sei. uma palavra, uma vírgula, muda, né? Muda. E assim, Exatamente. e voltando, você contando, né, sobre você e o Antônio fazer terapia de casal, voltando no meu relacionamento, né? Eu sou casada há quase 15 anos e no começo do meu relacionamento eu tive muita dificuldade de diálogo. Por isso que eu acho que isso é muito comum, né? A Rô sabe mais do que eu. Como que a gente conversava quando chegava no estupim? WhatsApp. Você já viu isso? Aham. Já mandava mensagem deste tamanho no WhatsApp. Gente, alguém aqui mais já fez isso, pelo amor de Deus? Todo Enorme dia. a mensagem. Porque eu acho que não. Acho não, eu era covarde, falo de mim, de não chegar pra ele, tipo assim, falar. Porque às vezes eu ficava, né, tipo, ai, gente, será? Como que vai receber? Ou não tinha coragem, a verdade minha, em relação a mim. Era coragem mesmo de falar. E também a forma que eu iria falar. Então eu achava mais fácil eu escrever.
E a gente trocava, gente, olha, era textos gigantes, tanto ele quanto eu, que horror. Hoje a gente evoluiu, né? E graças também a Rosângela, que ela sempre me deu muitas, não é dicas, gente, é muita orientação mesmo. Porque a gente, né, além de tudo, ela é minha amiga, ela não pode fazer terapia comigo, isso eu sei. Mas as coisas que ela me dá de toque, contando, amiga, será que você fizer dessa forma? E ela sempre falava pra mim, que era pra eu ser a mudança. Tipo assim, ela não falava assim, você tem que mudar. Nunca apontou o dedo pra mim assim. Mas ela falava, amiga, então por que você não age desta forma, sendo que assim não tá legal pra vocês? Então a mudança partiu de mim. Quando ela partiu, e aí foi automaticamente. Ele também foi mudando, melhorando e entrando nessa. Agora não, eu chego, às vezes não naquele momento de euforia e tudo mais, mas eu respiro. Igual ela sempre fala, tem a hora certa de falar, o momento certo de falar e a forma certa de falar. Exatamente. Então, hoje, assim, eu tô cuidando muito em relação a isso, porque dependendo da forma que a gente fala, gente, os homens não entendem e não aceitam mesmo. Eles ficam, assim, confrontados, eles se sentem... Eu não sei nem o que explicar, porque ele já me disse uma vez, Márcia, a forma que você fala é muito insuportável. Ele, desse jeito. Eu não aguento a forma que você fala. Não é o que você tá me falando, é a forma que você fala. Daí eu fui parar pra refletir mesmo. Que tem aquele, dependendo da forma como você fala, ela deixa de ser mais feminina e aí bate de frente com a energia masculina? Então, tem isso também. Nós somos mais emocionais, né? E aí tem horas que a gente chega pra eles, né? Não vou falar um pouquinho de mulheres aqui, né? Porque eu acho que muitas mulheres se identificam com isso também. E impondo. Isso. Então, para eles, chega de uma forma, né? Calma aí. Mas, né? Se você percebe que dessa forma ali não tá funcionando, gente, vamos tentar outra. A gente não faz isso com várias outras, né? Eu vou tentar arrumar isso aqui, não deu certo de um jeito, né? Eu vou tentar organizar uma coisa, não deu certo. Eu vou tentando. E a forma de falar é aquilo do sentimento mesmo. Né, como eu me sinto em relação ao que você fala, do tempo, né, a hora certa para tudo. Gente, quando os dois estão ali no fervo, que tá alterado, que tá estressado, não é hora, né, para ninguém. E aí é onde eles se perdem, né, onde nós nos perdemos. Quando você tá falando algo, o outro não quer nem ouvir. Ele vai ficar o tempo inteiro se defendendo ou agredindo, começa a agressão verbal. E não vai para frente. Eu queria trazer uma outra situação que você estava falando lá atrás, sobre a gente... Fugiu. Que sintoma que é esse? Vamos lá. Névoa mental. Névoa mental. Foge. Não, vem me falar que é menopausa. O nome não é menopausa. Qual que é o nome? Climatério. É peri? Depois você vai falar qual é a diferença de climatério e perimenopausa. Exatamente. É névoa, amiga, entendeu? Você tá no climatério. Gente, engraçado, outro dia na clínica, Amiga, a isso? gente ia fazer um brinde. E você esqueceu. Aí na hora que a gente foi fazer o brinde, a pessoa lá do brinde esqueceu, porque tava brindando e todo mundo com os copos assim. Foi ótimo. E a pessoa, 45, mais ou menos assim? 50 e pouco. Gente, é isso, Rosângela. Calma, mas a gente vai voltar, calma. Eu anoto tudo. Mas aí, voltando ao assunto, adorei essa parte. O que eu quero te falar? Que se as mulheres são assim, eu sou assim, na hora lá da raiva, meu marido, ele fala, vamos deixar pra amanhã pra gente falar. Gente, o Antônio é muito sábio. E você, Márcia, como é que você faz? Eu quero resolver. Eu, não vamos dormir, eu não vou deixar você dormir, vamos lá, senta aqui, vamos resolver. Ele não quer, ele fala, amanhã a gente conversa. Menina, eu não tenho paciência. Não, mas tem que ter. Você tem? Então, Adquiriu. eu adquiri e eu não tenho, fiz, mas eu tô... Como que eu vou dizer pra você? Eu tentei, como é que é? Me disciplinei. Porque é a forma pra lidar com o meu marido. Eu tive que me disciplinar. Entendeu? Meu marido dorme, que é uma beleza, e amanhã a gente conversa. E eu fico assim, gente, como assim? Ele tá dormindo. Tá, então tem um exercício pra você, Renata. Ai, meu Deus, É, passa. olha só, quando você estiver nessa situação, você tá super estressado e você quer resolver, eu quero agora. Respira Ai, meu e Deus. faz um teste.
deixa pro outro dia Mas como? e vê se você Vou vai ter que tomar falar, um remédio. vê se você vai continuar com o mesmo pensamento da noite Não, anterior. depois no outro dia é outra coisa. Mas aí você fica com raiva ali, você quer conversar, né? É ansiedade, não Antônio, é? a gente não vai conversar, não. Aí ele amanhã. Ele é muito sábio, Antônio 10, tá? Não, Isso aí. ele é tranquilo. Nossa, e eu que. Mas melhorei, viu, Márcia? Vai melhorar cada vez É mais. a situação, Melhorei. não é nas coisas, Não é? não tem que ser resolvido Não sempre tem, naquele Rô, não momento, tem, né? não tem. E principalmente se você tá com essa energia aí de que temos que, não é? A gente precisa Já resolver acabou, agora, é porque já, né, a comunicação não vai ser legal. Não vai. E Não, sabe não o vai que, ser. que eu vejo também? Isso da mulher, às vezes, querer impor. Uhum. Ah, eu quero alguma coisa, e enfim, alguma coisa lá no relacionamento, ela querer impor. Eu já aprendi no meu relacionamento que se eu já chegar assim, já chego perdendo. Já perdeu, Eu a quero verdade é alguma essa. coisa e eu vejo que ele tem uma opinião contrária, eu já sei que se eu chegar impondo, não vai ter mesmo. Ah, lembrei, olha aí. Voltou. Queria trazer, Pronto. voltou. Uhul. Nós falamos sobre como, né, da forma das mulheres falarem, né, e aí também tem a forma do homem, como chega para o homem essa fala. Muitas vezes eles trazem para mim assim, Rosângela, eu tentei conversar, mas ela não deixa eu falar. Né? Eles não se ouvem, é a questão do se ouvir. Né? Por exemplo, eu quero conversar, mas será que você quer conversar ou você só quer falar? É. Né? Tem uma diferença Essa enorme é a nisso, né? questão. Porque pro homem, ele falou assim, várias vezes eu ouvi isso. Eu parei de falar porque ela não ouve, ela não me deixa falar. Qual é a E diferença aí- de ouvir e escutar? Exatamente. É falar, mas eu parar também para ouvir. Esses dias, exatamente essa situação uma paciente trouxe, né? Ela, é porque ele não quer conversar, porque ele não fala, ele não tem diálogo, a nossa comunicação é péssima. Aí eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, mas você para ouvir ele? Você deixa ele falar? Porque nós mulheres, a gente tem meio que uma impulsividade ali Sim. de cortar e ficar falando e eles não querem falar. Aí ela disse que aconteceu uma situação que ele chamou ela para conversar e ela disse que daquele dia ela parou. Ela falou, eu me dediquei muito para ouvir ele até o fim. E aí foi lindo, gente. Foi uma sessão linda. Ela falou a situação que aconteceu no final, o contrato que eles... Foi lindo. Porque ela falou assim, Rosângela, eu entendi que muitas vezes eu não deixava ele falar. Era a forma da nossa comunicação. Né? Eu querendo... Aí é aquilo. Eu querendo despejar, mas eu também não estava disposta a ouvir, a receber o que ele tinha. É bem isso mesmo. Porque É vice-versa, né? Tanto para homem como para mulher também. Porque às vezes também, quando a gente para ouvir mesmo, às vezes o que vem a gente não tá preparado para foi o que entendeu? Para aconteceu na escutar. Isso. E aí no consultório também, você também deve ouvir tudo isso, lá das suas pacientes. As minhas sempre relatam. A gente falando, né, de coisas do dia a dia, coisas de relacionamento, elas falam, ai, Márcia, eu falo, mas ele não me escuta. Gente, eu ouço isso todos os dias também no consultório. Você também deve ouvir. Todo dia. Aí eu começo a investigar, porque eu já passei por isso. Então eu falo, olha, vamos lá. Como é que você está falando isso? É na hora certa? Isso que rola. E eu fazendo lá, entendeu? E a mulher lá, e ali, isso é todo dia. Qual que é a forma? Porque se você fizesse assim que eu fazia antes. Aí ela ficou olhando pra mim assim, tipo, depara, nossa, bem parecido. Eu falei, então, ele também não escutava nada, não ouvia nada, e aí era aquela coisa. Agora não, que eu tô aprendendo, eu aprendi, tô evoluindo. Eu sei a forma de falar pra ele conseguir, né, entender e acaba fazendo, né? Tipo assim, às vezes da forma que a gente queira, né? E aquela coisa que a mulher sabe dificular, gente, isso é muito Demais, real. é verdade. Muito real. 100%. Gente, e é tão engraçado, né? A gente sabe ganhar qualquer coisa. Nós, mulheres, Isso que eu aprendi. a gente sabe, a Oh. gente tem o jeitinho, né? Sim. O cuidado. Isso é nosso, gente. É nosso. É a nossa característica, né? De cuidar, de agradar. Como o homem também sabe, né? Mas é aquela coisa que a gente vai se perdendo. Outra coisa, quando a gente começa a namorar, a gente não faz um esforço tão grande, né? Pra agradar, pra cuidar, pra entender, o que será que essa pessoa ia querer? O que essa pessoa, o que eu faço de janta pra agradar? Ou, que roupa que eu vou colocar pra chegar? Que lingerie?
Aí a gente vai perdendo Acabou. isso, né? O simples. Outra coisa, gente, eu vou perguntar pra vocês. Ai, Ai, meu Deus. Gente, como isso é importante. Isso eu sempre Ah. passo de tarefa pros meus casais. Vocês beijam na boca? Todos Ai, os dias? Pode ser selinho todos os dias? É, seria. Beijar na boca. Beijão. Beijar. Ai, não, E o porque... beijo- Não, eu abraço. Não, e Eu o gosto de beijo abraçar. tem que ser pelo Mas aí menos já... né, 16 segundos. Nossa! Ó, o abraço eu aprendi que é pelo menos 10 segundos. Ai, mas vocês o estão rindo beijo aqui, tem ó. que ser de 16 16 segundos, gente, eu vou separar. Vai, você veio uma coisa, hein? Não, eu não vou falar que eu beijo todos os dias, que é mentira. O selinho tudo bem e o abraço, eu gosto de abraçar. Mas vocês entendem que tem casal que não beija na boca, mas nem na hora de namorar? Essas partes eu não sei, porque é muito íntima lá, né? Não tô lá na terapia lá pra saber. Mas eu ouço isso, que acabou o beijo. Como que a relação começa? Primeiro pelo desejo, né? Eu chamar atenção, alguma coisa ali. Mas a primeira coisa É que o a gente beijo. faz é o beijo. Me beija muito. E não beija? No começo. O beijo não é a muito. primeira coisa que faz os hormônios ficarem à flor da pele, né? É isso. E a gente perde no casamento. Verdade. O beijo, gente, é a conexão. É, vira pai e mãe, fica... E como que a negócio gente assim, faz só de boa pra... noite. Como que faz, então, pra não perder? Tipo, já tá perdendo, o que a pessoa... No início é se obrigar mesmo. Ah, Meu tá mesmo Deus. querendo ou Eu não? passo de tarefa. Todos os dias vocês têm que beijar. Sério? Uau. Vamos fazer uma experiência. Todos os dias, antes de dormir ou de manhã, em algum momento do dia, vocês vão dar um beijo de 16 segundos. Márcia do céu. E agora? E agora, hoje começa, tá? Você pode começar o beijão, é Mas beijão. homem tem que, vou falar, os homens, né? Às vezes as mulheres tá com os hormônios lá embaixo. Vai dar beijo de 16 segundos no marido. Não, meu mas filho. beijo em qualquer lugar, pode ser na Aí. sala, vai, Ah, orienta. não, mas tudo, né? Vamos agora pra parte. Uma coisa, A mulher uma vai coisa, passar uma coisa perrengue que aí, eu hein? gosto muito de falar, assim, e a gente não esquecer. Que a pessoa com quem a gente escolheu casar é a pessoa mais íntima, né? Sim. A gente não fala que é uma só carne, né? Verdade. Biblicamente, ali a Sim. gente se torna uma só. E vamos lá, vamos para o ato sexual, né? Para a relação sexual é a coisa mais perfeita, gente, né? O encaixe mais perfeito. Sim. E aí você imagina, se ali aquela pessoa é a sua metade, é com quem você está dormindo, você está acordando, você está dividindo a sua vida, essa pessoa não é a pessoa que você vai falar das suas coisas mais íntimas. Você vai olhar para a pessoa e não ter coragem de falar algumas coisas para ela porque você não sabe como vai reagir, né? Entendi. E eu falo que isso é o que a gente precisa exercitar, é ter coragem de dividir com o outro aquilo que é mais frágil em nós. No nosso relacionamento, esse é o objetivo. É Eu outro. brinco, assim, eu falo às vezes, né? Talvez algumas mães aí não vão gostar, mas as esposas, a gente tem mais intimidade do que os pais. Os pais conhecem, tá ali, né? Mas a intimidade que a gente tem ali no relacionamento é totalmente diferente. Totalmente, porque o filho normalmente casa, vamos colocar, com 25 anos, né? Morou com os pais e teve uma vida toda, né? Ali pra estudar e tudo mais. Aí casa, fica casado aí 30, 40 anos, é lógico é o parceiro, gente. Isso aí é óbvio. E aquilo que você disse também, Rosângela, é a questão de você ser parceiros, entendeu? E assim, você ser parceiros, não só de relação a ser a fã, mas assim, é você confiar mesmo, genuinamente, assim, um no outro, porque você não consegue, tipo assim, deixar de contar alguma coisa, mas isso aí é fortalecido diariamente. E a questão da Renata, quando você Verdade. fala, a Renata vive agora uma situação que eu sei que é mais, assim, desafiadora, com 3 crianças pequenas, então, assim, é diferente, entendeu? Isso aí, às vezes, nesse momento, fica É um uma pouco... fase. É uma fase, ela vai passar. Eu entendo. E vai ficar quem em casa? Eu Antônio e mesmo. Renata. Entendeu? É igual eu e o meu marido. Eu falo, amor, o Rafa tá crescendo. Tipo assim, é eu e ele. Então a gente tem que ser parceiro mesmo. É assim, fazer as coisas um pelo outro. Às vezes não gosta daquilo, mas faz, entendeu? E por aí Olha, vai. Voltando no beijo ali, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre o ninho vazio. Sobre o beijo, Renata. É a gente também poder falar pra eles que eu só quero um beijo. Eu quero só deitar aqui no seu peito e ficar aqui um pouco quietinha. Ai, só me dá um abraço. Lógico, gente, vai, né? Porque vai surgir Homem, ali, aham. né? E que legal, e vai que nesse momento também, você também
se envolve, fica gostoso. Mas é você falar pra ele também, olha, eu não quero sexo, eu Não quero é todo só, dia que eu eu, vou dar beijo. Isso, Que... aham. mas eu quero esse Perfeito. carinho, eu quero um abraço só, eu quero que você só me abraça. E aí sobre a gente fala, né, a prioridade tem que ser o marido, Sim. a parceria que você tem do lado, porque os filhos realmente. E aí eu ouvi esses dias uma pessoa falando que a nossa maior conquista é quando os filhos são independentes, saem de casa. Quando eles não dependem mais de nós para nada. E aí você fez o seu papel, Eu vi também isso aí. né? É E os verdade. pais verdade. ficam querendo que os filhos ficam ali dependentes o tempo inteiro, né? Não. E esse é o Você nosso venceu, objetivo, Você né? criou ele pra isso, né? Pro mundo. É isso, também acho. Rô, e na sua experiência como psicóloga, qual é o erro mais comum que você vê nos relacionamentos? Perder a curiosidade um pelo outro. Deixar de querer conhecer, sabe? De querer surpreender, de querer saber o que eu gosto, o que hoje poderia, né, agradar. Acho que a maior coisa que eu digo assim, que eu percebo é você não deixar de ter curiosidade mais pelo outro. E eu completando, concordo plenamente, mas eu acho que outra coisa assim que é o erro mais comum que eu já cometi, é não ter totalmente esse entendimento que a gente tem um relacionamento para fazer o outro feliz. Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu demorei muitos anos para entender. A hora que eu entendi que o meu marido, ele tinha que estar feliz, que a partir do momento que ele tá feliz, gente, é óbvio que ele vai me fazer feliz. É óbvio, é assim, é muito perfeito. Então eu acho que é outro erro comum que as pessoas não Então, entendem, mas que é aí para se fazer o você- outro. mas Só aí se quer que você te tem a agrade, né? curiosidade Verdade. de agradar o outro, é isso que você já está fazendo. Ai, perfeito, Né? amei. E olhar também, que nem a Renata falou, Renata do momento, né? Mas a gente saber que independente que os filhos estão ali, tem um momento de vocês. existe. Né? Ah, E qual é o momento de vocês, né? De estar ali junto, de dividir isso. Agora é a maternidade e a paternidade, mas também pode ser junto. Né? Que não tem que ser ali cada um. Eu vejo muito assim na minha fase, até da faculdade, né? Das meninas amigas que tiveram filho junto comigo, essa dificuldade de ser homem e mulher no meio de pai e mãe. Chega uma hora que a gente só tá sendo pai e mãe. Sim, trabalha, né? Pai e mãe. Pai e mãe, trabalha, pai e mãe. Exatamente. Então eu vejo muito essa dificuldade. Algo que eu também, junto com o meu marido, a gente conseguiu dar uma resgatada. É aquilo que eu falei no início E da não é conversa, fácil. né? De conversar, de ouvir. Não é Vocês fácil. ficam falando sobre os filhos e esquece Aham. de conversar, né? De perguntar como foi o seu dia. Como que você tá? De dar um abraço, de dar um beijo, né? Do chamego dos dois ali. E isso às vezes leva 5 minutos. E outra coisa também que eu vejo, né, pra quem tem filho, como um casal fortalecido e unido, o filho fica também fortalecido. Eu tenho só um filho, né? Ele vai fazer 12 Eu anos, mas vejo ele também. já entendeu hoje que eu e o pai dele, a gente tem uma viagem nós dois. Ele já entendeu. No começo ele ficava meio sem entender. Aí eu explico, filho, é pra eu ficar eu e o pai sozinho. Mãe, mas você não gosta de mim. Hoje ele entende. Ele me perguntou esses dias, mãe, quando vai ser a viagem pra vocês dois de que novo? bonitinho. Aí eu falei, não, agora esse ano não tem mais, que já teve, né? Então agora a próxima viagem é da família toda, completa. E quando eu volto dessas viagens, eu explico, filha, pra eu e o pai ficar mais junto, pra gente fazer nossos planos, pra gente voltar, pra gente cuidar e criar você melhor ainda. Então, assim, eu vejo tanto que isso, os filhos observam muito. E outra coisa também que eu vejo lá em casa. O meu Rafa, desde sempre, fala, mãe, eu quero casar. Aí o filho, como assim? Ah, você é muito engraçadinho, né? Vocês ficam lá, vocês dois, com companhia um pro outro, rindo no quarto, que assistindo bonitinho. filme juntos. Ele assim, ele admira. Tanto quando a gente conta alguém assim, que ele comenta, os pais, mãe, se separaram. Tipo assim, eu vejo que ele fica interessado nisso, ele se interessa. Né? Eu falo, filho, o que você acha? Daí ele sempre fala, mãe, ruim, né? Ele sempre fala isso. Olha que incrível. Tipo assim, então ele... É algo que que a gente ensina com exemplo, né? Então O a gente tem exemplo que se ele policiar dado. muito em casa. Às vezes o casal, quem é adulto, é o casal, não é a criança. Então o casal que é o adulto, que é o responsável, que tem que se policiar
e assim, se unir mesmo, né? E isso é verdade. Por exemplo, meu marido, ele veio de uma família muito estruturada, pai e mãe junto, e eles são apaixonados, assim, com 70 anos, meu sogro, minha sogra 60, e eles são super apaixonados. Então, meu marido teve essa referência. E ele é um homem diferente comigo por ele ter tido essa referência. Então, ele não tem referência de separação. Ou de então, briga e constante, a né? referência dele é casou, vai ficar ali, vai ter filho, vai Isso, fazer tudo sim. pela família. E assim, eu vejo, meu Deus, o quanto isso é a referência, que é o que eu tenho 3 filhos homens, é o que a gente quer Mas aí vem fazer aquela com questão. eles. A Ru vai concordar. Os dois têm que querer ter um relacionamento Sim, bom, né? com Às vezes, né, a gente certeza. falando, né? Os Só a mulher dois, quer ou só o homem quer, mas os dois têm que querer lutar por aquela, né, união. Acho que só quando um luta, aí vai chegar um ponto que deixa de lutar. Né, por exemplo, tem para se reconectar. Alguns casais perguntam, mas é possível? É possível. A próxima Isso, a pergunta gente ia te dá perguntar pra isso aí. recuperar uma conexão que parece perdida? Era até a próxima. Sim, Aham, né, dá pra quando os dois os se dois dedicam querem. para isso, né? Os dois querem. Não existe algo que não é possível. É possível, se os dois querem, né? Precisa ouvir. Eu tenho um casal que eles estão se reconectando. E a partir do momento que eles voltam a se ouvir e perceber isso que você falou que aconteceu com o seu marido, de você ter o olhar dele para a relação, você entendeu como ele estava sentindo. É possível, lógico que é possível. Rosângela, qual que é a hora do casal fazer terapia de casal? Tipo assim, quais são os sinais, os principais sinais? Então, quando você sente que está desconectado, a linguagem já não é mais, já é uma linguagem violenta, uma linguagem, sabe, quando eu não tenho mais paciência um com o outro. Eu percebo que aqui em casa algumas coisas eu não consigo falar, né? Eu não consigo me expressar, né? Talvez ali na terapia consegue trabalhar essa questão da comunicação, entender. Por exemplo, eu tive um casal que ela tinha muita dificuldade em se comunicar com o parceiro, porque a forma que ele falava, ela se sentia reprimida, né? Ela se fechava. Então ela falava assim, não vai adiantar eu falar, porque ele não vai entender, vai virar briga. Entendi. Você Aí tem casos no consultório que o casal entra praticamente separando e depois de toda a terapia, de todo o seu trabalho, eles... Sim, E aí? muitas vezes. Ai, que Ai, legal. que legal, né? A maioria, assim, ninguém vai pra terapia porque tá bem, né? Sempre tá buscando Uma melhorar coisa emocionalmente, entender o outro, se entender. Então, quando eles começam a se entender a relação, e que é, né, o importante, gente, quando você busca compreender o outro, conhecer, ouvir e tentar fazer pelo outro, isso vai ser recíproco, né? E aí não adianta ficar trocando de relacionamento. A gente vê várias pessoas separando, porque a gente não... Mas não tenta a mudança, não tenta entender, não tenta fazer diferente. Rô, e o que você acha daquela frase? Eu ouço muito, que o amor é uma escolha. Todos os dias eu escolho amar aquela pessoa. É verdade. Né? A gente já não existe mais, a gente já sabe que é aquele conto de fada, das Cinderela, Do cavalo das branco. princesas, do cavalo branco. Não existe, gente. O relacionamento não é fácil. Não. É uma busca constante de compreender o outro, de amar todos os dias. Eu escolho todos os dias amar essa pessoa com os defeitos que ela tem, com os que eu tenho, né? O que é nosso e o que nós vamos ainda construir junto. Não existe, gente. Aquele negócio. Aí as pessoas falam assim, mas eu queria voltar a sentir aquilo no início. Não vai voltar, Não vai. porque lá é a paixão. Né? Existem eu hormônios para isso, que ajudam. E quanto nesse tempo mesmo a início. paixão dura, mais ou menos? Tem alguns hormônios até 2 anos e outros até 4. Olha. Aí, minha filha, é o amor. Gente, aí vem o dia a dia, né? Aí eu o dia a vejo- dia é o que você já construiu. Eu vejo lá na clínica assim. Eu até comento com meu marido, eu falo, olha, os relacionamentos estão muito descartáveis, assim, a pessoa, ele não me ouvia, ele não me dava bem, não sei o que, ele separa. E aí vai pra outro que é alguma outra coisa. Então, assim,
as pessoas estão talvez, né, esse pessoal às vezes que separa muito. Eu falo, gente, tá em busca de algo que não vai encontrar. Que não existe. Porque não existe essa pessoa que ele tá procurando, porque todo mundo vai ter alguma coisa que vai precisar ser trabalhada e a pessoa, na verdade, ela não quer trabalhar, né? Eu vejo, e é tanta separação, né? Eu acho, eu falo, gente... As pessoas não querem mais se dedicar, né? Não querem mais o trabalho. Né? Ó, eu Que vou te fazer construir. uma pergunta e você me responde o que você acha. Você acha o seguinte, que hoje o relacionamento está mais descartável ou hoje, por exemplo, antigamente as mulheres não separavam, mas talvez porque Tanto, elas não né? tinham tanta autonomia como nós temos hoje, de sair de casa, de trabalhar. Então, o que você, na sua opinião e na sua experiência, a mulher hoje, ela se separa mais por conta da autonomia ou porque os relacionamentos estão mais frágeis? Eu percebo as duas coisas, né? Hoje, lógico, a gente sabe que muitos relacionamentos antes, né, antigamente, as mulheres não tinham autonomia, elas não tinham voz ativa, né? Passavam casamentos longos. Mas eu vejo também hoje os casamentos que permaneceram longos, né? Que tem 50 anos, 60 anos de casado, quando você vai conversar com eles, é a persistência. Né? É entender que o outro nem sempre vai me fazer feliz, né? E que às vezes eu vou ter que abrir mão de coisas que eu quero, que eu gosto para o outro e vice-versa. Né? E só que hoje as pessoas parecem que elas não têm mais persistência, né? Ah, não gosto, não é o que eu quero, a pessoa acabou. Não tem aquilo de tentar compreender. Será que sou eu? Né? O que eu também posso melhorar, o que a gente pode melhorar no nosso relacionamento, vamos conversar mais sobre, vamos entender o que a gente está, né? Por isso que a gente, né, tá falando sobre o diálogo, a conversa, né? Você tem conversado de verdade com a pessoa que você ama? É porque hoje as pessoas não estão tendo tempo uma para outra. E aí vão ficando dois estranhos em casa, Dentro né? da mesma casa, é verdade. É isso mesmo, tá certíssima. Mas assim, a gente tem que tentar, né? Eu acho que as pessoas desistem também hoje muito mais rápido do que antes. Eu vejo assim que as pessoas, Eu vejo né? também. Então a gente tem que muito se policiar mesmo em relação a isso, e todo mundo vai ter defeito, mas também tem aqueles casos que não tem o que fazer, né, gente? Sim, Relacionamento, com né? Tem certeza, relacionamento que né? não dá. Não. Então aí tem E que. também tem que entender que chegou o momento que finalizou, né? Que são ciclos, as pessoas às vezes passam na nossa vida também, foi importante, mas que aquele momento já não cabe mais para aqueles dois. É algo que não vai ser consertado, né? Isso. Rui, E se aí? você. Que conselho você. Ah, tá. Do relacionamento de rotina a gente já falou. E hoje, assim, vendo tantos pacientes, né, tantos casais que estão lá no seu consultório dia a dia, se você se pudesse deixar alguma reflexão, assim, para quem está nos ouvindo hoje, qual seria relacionado, né, aos casais? Eu vou falar duas frases, depois o óbvio deve ser dito, né? A gente tem que ter essa coragem de falar para o outro realmente o que nós queremos. O outro eu não tenho que esperar do outro, eu faço, né? Eu acordo todos os dias tomando a decisão de amar essa pessoa. Lógico, a gente está falando de um relacionamento funcional, de um relacionamento sadio, né? E outras pessoas mudam, gente. Nós mudamos, né? Como eu falei lá no início, a Rosângela que era 5 anos atrás não é a Rosângela de hoje. Então, o que cabia 5 anos atrás não cabe mais na minha vida. E você também tem que acompanhar isso. O que você hoje, qual o seu propósito de vida? É o mesmo de quando nós casamos, né? É isso. E não perder essa curiosidade pelo outro. De não perder a vontade de agradar, de surpreender. De elogiar. De elogiar. Falando de elogio, Gente, as pessoas não fazem principalmente. elogiar. A gente nem consegue mais Não. aceitar o elogio, lembra? E olhar e falar Eu assim, ai, vejo. você tá tão bonito Tá. hoje, né? Ai, traz uma florzinha, gente. Uma florzinha, ou leva um doce, tanto para as mulheres como para os homens, porque as mulheres também ficam esperando, mas as mulheres também, Concordo. a gente também pode agradar.
né? Então, assim, o elogio, bom dia, um abraço apertado, beijo na boca. 16 16 segundos. segundos. O abraço é 16 10 segundos, pelo segundos. menos, tá? Que eu já sei. Abraça 10, Quero depois ver beija 16. 16, tá vendo, gente? Que não é nada, né? Não tá dando nem 30, nem meio Você minuto. fica, né, quanto tempo no zap você fica? Aí não Horas. quer dar um beijo 16 segundos. Verdade. Ai, Eu acho ai. que assim, a coisa que pra mim hoje a gente falar em relacionamento, em comunicação, em conversar, olhar pro outro, é que nem nós três estamos aqui, a gente tá inteira pra nós três, né? Exatamente. A gente vê muitas pessoas às vezes sentadas numa mesa, mas todo mundo no celular. Sim. Isso aí tem que se policiar. As pessoas têm que observar isso aí. Tanto que eu me policio também. Não vou falar do outro, né? Porque é sobre a gente, eu né? também. Tem que policiar Não é isso aí. fácil, não. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Não é fácil. Porque Não a é gente tá fácil. trabalhando muito aqui, né? Mas Na não tem, verdade, o negócio do WhatsApp é que ele não tem mais hora. A pessoa te manda mensagem 11 horas da noite e às vezes você quer responder a pessoa naquele horário. A ansiedade, Ansiedade, também, né, de resolver. gente, é. E a gente também dá limite pra nós, né? Pra nós Exatamente. mesmos. Calma aí, agora né, aqui é o meu horário da minha família. Lembra que a gente tava falando, eu vou com pra casa. certeza, minha vou- família, não vou ficar. Daqui até chegar na minha casa, eu vou me desprender do meu trabalho e vou É. voltar pra Ih, casa não por existe isso, minha não. família. você É vai verdade. no trabalho, até em casa, É. ó. Vai chega lá com a cabeça. Peitou. Gente, não é Gente, fácil, vai mas ter é que ter gostoso. vários episódios aqui. Isso, olha. De celular, outro de celular, né? Que é Aham. importante. Mais de Sim. relacionamento. Sim. Não é? Rô, e assim, indica um livro, assim, para o pessoal que tá nos ouvindo, assim, que você acha interessante. Ó, esses 5 linguagens do Ó, amor vou é um ler. livro legal. E no final do livro tem o teste, né, pra fazer. Isso Já. é muito importante, porque você saber também Já vou o que começar, é ué. a linguagem do amor do outro, Aham. você poder fazer É pro ótimo. outro que o outro gosta, já faz total diferença. Amém, indicação. Eu amei também. Conta mais pra gente onde fica o consultório exatamente. Então, hoje eu atendo lá na Mistar, Espaço Saúde. É Jardim Cuiabá, Dom Aquino ali, não? Eu fico é porque assim, é numa esquina a clínica. Inclusive perto da clínica Pois da é, Renata. chama. 100 metros. Como que é aquele bairro? É Duque de Caxias? Duque de né? Caxias. Ai, viu? E já na esquina com É o Jardim bem Cuiabá. Isso, aham. Do outro lado do Shopping Estação, não tem erro, gente. Não tem erro. Do outro lado do Shopping Estação tem o terreno baldio, virou a primeira, É isso. a primeira direita. Na ali. esquina, à esquerda, é um prédio espelhado. E pra te achar nas redes sociais, Já qual que é o coloca. Instagram? Já coloca. Isso também, gente, já coloca. Já Mas coloca, fala. já coloque a agenda. Isso. É psico.rochuque, né, do Instagram. Contato, depois eu posso passar para vocês, né? Sim. Tem a secretária. Mas achando ali no Instagram, já tem lá Já o link, tem, né, já pra tem os- agendamento. já tem agendamento. E o que eu acho também, gente, não tem que esperar a bomba tá estourando. Sim. No mesmo caso nosso. Não tem que Sim. esperar. Para a divórcio. doutora Renata, o divórcio, Divórcio, doutora não. Renata. Não precisa esperar surtar por Não. falta de hormônio. Não. Entendeu? E eu também não preciso esperar Vai chegar muita a cara, mulher 40 a cara mais lá, cair. viu? Porque a Vai, mulherada 40 a mais, menina, usou a falta de hormônio, a mulherada tá com tá dificuldade. bombando nas brigas aí com o marido. Gente, olha, às Ai, vezes a pessoa Senhor. tá assistindo, acha que só a vida dela é da. Mas, gente, Não. todas as casas é muito parecido. Então, a gente tem que estar mesmo se cuidando, se Sim, policiando, gente. se conhecendo mais, né? Exatamente. Gente, principalmente se acolher, né? Se Hoje acolher. nós somos muito críticos com nós mesmos, né? Eu Aquela acho. cobrança o tempo inteiro. Hoje eu falei para minha paciente, acolhe, né? Tem um momento que a gente precisa acolher, eu não tô legal, eu não tô bem. Uma paciente com um burnout falando super preocupada, como que eu preciso, né? Não vai ter uma pessoa para me para ficar no meu lugar, eu não posso sair agora. Eu falei, olha só, né? A pessoa não se dá o direito de não estar bem. Hoje, sabe, assim, a cobrança é tão grande. Eu acho que a gente permite, pode se marcar acolhe. com a Rosângela próximo tema, essa Ai, questão do vamos, burnout, vamos sabia? marcar, Eu já gostei, tá, pra vamos gente já poder agendar, né, já. orientar nossas, Sim, eu o acho. pessoal que né, nos assiste. Gente, é muito diagnóstico hoje de burnout, eu vejo. Exatamente. E a gente, muito. às vezes, está acontecendo próximo da gente. Sim, e porque a a gente não gente tá não percebendo, para, né? né? A gente não para, mas foi... Não, vários episódios agora com ela. Ai, foi A gente maravilhoso. precisa, Rô, Rô, você quer muito deixar mais alguma obrigada. mensagem, assim, para finalizar?
Eu acho que é isso mesmo que nós falamos, né? A questão do se acolher, que eu acho muito importante. Tem momentos que você precisa olhar para você também, né? Eu brinco sempre com os meus pacientes, e provavelmente as pessoas ouvem também. Quando a gente entra no avião e a aeromoça está falando das máscaras, né? O que ela fala sobre a máscara, né? Primeiro, a máscara é em você. Você primeiro precisa salvar você para depois você poder ajudar o outro. Então, se você não está bem, se você não se cuida, como que você também vai cuidar da sua relação? Como que você não vai cuidar da sua família? Né? Esse olhar para nós mesmos, né? Para o nosso interior, para as nossas emoções. Perfeito. Eu quero muito agradecer mais uma vez a sua disposição, né, por estar vindo aqui, ser tão assim bacana mesmo com a gente, para estar trazendo, né, tantas informações preciosas que pode melhorar a vida da gente. Quero de verdade te agradecer. Eu sei, agora no final a gente pode falar que não é fácil para ela, tá, gente? Eu sei que ela fala perfeitamente. Muito bem. Ela acha que ela não fala perfeito em rede Olha social. lá, ela acabou de falar, crítica, olha lá. Isso, ela fala perfeitamente. Crítica. É gostoso ouvi-la, não é? Ah, imagina. Não é bom ouvir? Tipo Meu assim, Deus. eu fiquei até aqui assim, ó, eu fiquei concentrada. É, a voz, né? Ela tem uma voz assim, Calma, calma, serena. Ah, é maravilhoso. É. Então, assim, A eu gente tenho uma faz coisa terapia já escutando a voz dela. que eu falo pra Rosângela direto. E às vezes alguém tá, assim, os bons têm que falar. Sim, tem que falar mais. Tem que falar mais, porque às vezes os bons não estão falando e as pessoas que não são tão boas estão falando demais. Então, os bons têm que falar. Sempre você vai ter algo para servir, para oferecer pro próximo. Né? Eu acredito que hoje mesmo, né, vai tocar algumas pessoas que às vezes não percebem, né, as coisas do dia a dia. E também sempre me toca e eu aprendo muito, tá? Sempre. Obrigada A mesmo. gente aprende muito. E se esse episódio falou com você, compartilhe com outra mulher que precisa escutar esse episódio. E segue a gente, né, para continuar essa jornada de conexão, de autoconhecimento, de verdade. E no próximo episódio vai ter outra convidada especial, né, que não vamos contar quem é Sempre. ainda. Todas muito especiais. Isso, segue a gente, compartilha e muito obrigada.